Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América do Sul e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Rondônia Dinâmica publicou em 26 de agosto sobre o afastamento de 2 agentes socioeducativos acusados de praticar tortura contra um jovem preso na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo. A atuação dos funcionários foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade, conhecida como Rio de Janeiro, e ambos estão impedidos de terem contato com qualquer jovem que cumpra medida socioeducativa em meio fechado no estado de Rondônia. No dia 28 de agosto, o G1 voltou a noticiar sobre o jovem espancado na unidade da Fundação Casa de São José dos Campos. O interno de 16 anos foi agredido após reclamar sobre a revista na unidade, onde recebeu um mata-leão sofrendo lesões graves no baço e no pâncreas. Mas só foi hospitalizado e teve sua família informada 3 dias depois do ocorrido. Além do coordenador de segurança afastado, que foi quem agrediu o jovem, também afastaram a diretora regional da instituição, o diretor da unidade, Tamoios, e a diretora da unidade de Caraguatatuba. Esse é um afastamento somente do convívio dos moleques, eles continuam assumindo outras funções na Fundação Casa. O jovem teve a medida extinta. E pelo Rio de Janeiro, o Dia publicou nos dias 27 e 30 de agosto matéria sobre o Degase. Primeiro sobre o porte de armas para agentes do Degase, que ainda aguarda nova avaliação jurídica do Estado do Rio, mas que se a Procuradoria-Geral do Estado ter parecer contrário, a decisão fica em mãos do governador Wilson Witzel. E também sobre a nova nomenclatura para os servidores do Degase, que passam a ser reconhecidos como agentes de segurança socioeducativo, os aproximando cada vez mais do sistema adulto, de contenção, punição. E em Goiás, o Portal 6 publicou no dia 30 de agosto sobre uma prática já muito comum aqui em São Paulo, a de, em unidades de internação, jogar um BO nas costas de um maior de 18 anos para que ele seja levado para a cadeia de adultos. No Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis, jovens que quebraram privadas e pias tiveram esse fim, seu encarceramento no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Inc., a cadeia pública de Anápolis. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Agora a gente vai começar com uma nova parte do Boletim Casa Virada, que vai falar sobre o encarceramento de jovens na América Latina. Então em cada episódio a gente vai abordar o caso de um país diferente, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Argentina. Na Argentina segue em vigor até hoje um decreto-lei da época da ditadura que fala sobre como o Código Penal se aplica às crianças e adolescentes. Segundo esse decreto, que chama Regime Penal de Minoridade, adolescentes e crianças não podem ser julgados pelo mesmo sistema de justiça que os adultos. A exceção são adolescentes entre 16 e 18 anos que tenham cometido crimes cujas penas ultrapassem 2 anos. Esses são sim passíveis de punição como um adulto e devem cumprir as penas em instituições específicas para pessoas nessa faixa etária. Depois de completar 18 anos, são deslocados para penitenciárias adultas para cumprir o restante da pena. Já em relação a jovens menores de 16 anos, o juiz tem o poder de dispor sobre essas pessoas e agir da forma que achar correta, caso essa esteja em situação de pobreza, risco moral ou tenha problemas de conduta. Ou seja, tem um espectro muito amplo no qual o juiz tem poder de decisão sobre a vida dessa pessoa, sem que ela tenha sequer direito a um julgamento. E ele tem poder inclusive para prender essa pessoa em centros de regime fechado, que seriam em um paralelo com a situação brasileira as unidades da Fundação Casa, por motivos vagos, como conduta inadequada ou então por estar em situação de pobreza. É a criminalização da pobreza e a arbitrariedade do judiciário operando de forma completamente escancarada. E como se não fosse suficiente, outra questão importante sobre esse regime é que ele não estipula um teto para as penas aplicadas a adolescentes. Então a Argentina é o único país da América Latina a ter sentenciado adolescentes à prisão perpétua. Foram 12 casos entre 97 e 2003.
Em março desse ano, o Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto de lei que busca substituir esse regime penal de minoridade e criar o chamado Sistema de Responsabilidade Penal Juvenil. Bom, esse sistema, que segue tramitando no Legislativo, é uma bandeira importante do governo do presidente Macri e inclui uma série de medidas que busca perseguir e criminalizar ainda mais a juventude argentina, como, por exemplo, reduzir a idade mínima para aplicar punições em casos de crimes graves de 16 para 15 anos. Macri, em muitos dos seus pronunciamentos, fala sobre o perigo do que ele chama de juventude delinquente e propaga uma ideia de que esses jovens seriam uma ameaça cada vez maior para a população e que a única solução possível seria endurecer as penas e o aparelho punitivo do Estado, que é um discurso que é bastante familiar para todos nós, aqui no Brasil. Porém, os dados divulgados pelo próprio governo mostram que o número de crimes cometidos pela juventude segue caindo desde 2014 e que em 2018 estava em torno de 3,2% do total de crimes. Outro dado bem importante levantado pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina revela que em abril de 2018, 6 de cada 10 jovens entre 0 e 17 anos estão em situação de pobreza na Argentina. Ou seja, trata-se de um Estado penal interessado em perseguir e criminalizar a juventude marginalizada sob o disfarce de um discurso de segurança pública. Ainda sobre o projeto de lei apresentado por Macri, esse propõe também uma prisão preventiva de até 2 anos, que é um conhecido instrumento de encarceramento em massa, e não estipula nenhum limite para as penas a jovens de entre 16 e 18 anos. Já a pena para menores de 16 podem chegar até absurdos 15 anos. É a tentativa do governo de Macri de subir no ranking do encarceramento juvenil. Além disso, segundo dados do CORREP, Coordenadoria contra a Repressão Policial e Institucional, o Estado argentino mata uma pessoa a cada 21 horas. É muito mais do que a chamada juventude delinquente denunciada pelo presidente. Na quarta-feira, dia 28 de agosto, tivemos a notícia de que Juan José, subdiretor de um centro de regime fechado em La Plata, foi responsabilizado por comandar uma perseguição a 11 jovens que tentaram fugir do centro. O evento aconteceu em abril de 2016, quando esses jovens em tentativa de fuga foram alvejados por inúmeros tiros e depois de capturados foram torturados e ameaçados de morte por Juan e outros 4 funcionários do Organismo Provinciano da Criança e Adolescente que ainda não foram identificados. Fica aqui o salve para que nas próximas vezes os jovens sejam bem-sucedidos nas fugas e que agente nenhum consiga capturá-los. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui ao boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre a obrigatoriedade dos adolescentes e das adolescentes que estão em cumprimento aí de medida socioeducativa em meio aberto, sobretudo a medida de liberdade assistida, estarem inseridos em cursos profissionalizantes como exigência mínima para encerramento da medida. Isso é o que o Judiciário Paulista tem feito aqui na cidade de São Paulo. Como já foi apontado em outras edições aqui do Boletim Casa Virada, a execução das medidas socioeducativas em meio aberto da cidade de São Paulo são acompanhadas pelo Fórum do Brás, pelo Departamento de Execuções da Vara Especializada da Infância e Juventude, que fica situado ali dentro do Fórum do Brás. Lá existem 4 juízes que acompanham então a execução das medidas em meio aberto e também as de meio fechado aqui da cidade, que vão fazer o processo de julgamento e avaliação do curso do processo socioeducativo dos e das adolescentes que estão aí em cumprimento. Acontece que esses mesmos juízes têm estabelecido regras para cumprimento das medidas de meio aberto, sobretudo a medida de liberdade assistida. Regras essas que elas têm sido colocadas a partir de uma tríade, que é escola, trabalho e curso profissionalizante. Ou seja, como já foi apontado em outras edições aqui do Boletim Casa Virada, a execução das medidas socioeducativas em meio aberto da cidade de São Paulo são acompanhadas pelo Fórum do Brás, pelo Departamento de Execuções da Vara Especializada da Infância e Juventude, que fica situado ali dentro do Fórum do Brás. Lá existem 4 juízes que acompanham então a execução das medidas em meio aberto e também as de meio fechado aqui da cidade, que vão fazer o processo de julgamento e avaliação do curso do processo socioeducativo dos e das adolescentes que estão aí em cumprimento.
Acontece que esses mesmos juízes têm estabelecido regras para cumprimento das medidas de meio aberto, sobretudo a medida de liberdade assistida. Regras essas que elas têm sido colocadas a partir de uma tríade, que é escola, trabalho e curso profissionalizante. Então, tanto para o adolescente quanto para a adolescente encerrar a medida de liberdade assistida, eles têm que estar inseridos em um desses 3 pontos. No caso da juventude que tem menos de 18 anos, eles têm que estar obrigatoriamente na escola, senão o judiciário não vai encerrar a medida de liberdade assistida deles e delas, com uma frequência escolar alta, porque a exigência é também enviar um comprovante de frequência escolar dentro do relatório de sugestão de encerramento da medida. Acontece que essas exigências que o judiciário tem feito, elas são absolutamente arbitrárias e elas não significam que, de fato, vão fazer sentido para os adolescentes e para as adolescentes. Pegando especificamente o eixo de curso profissionalizante, dentro da cidade de São Paulo, existem pouquíssimos cursos gratuitos que dialogam com o que a juventude da periferia, de fato, exige e quer fazer, né? Existe como plano fazer. Cursos, por exemplo, como de panificação, de auxiliar administrativo, são cursos que não dialogam com a juventude que é abarcada aí pelas medidas socioeducativas, porque são juventudes que é uma parcela da juventude na realidade que o contexto de vida não sequer permite projeções de profissionalização, né? São contextos de vida de absoluta precariedade, de absoluta demarcação pelas relações violentas. Então, como que você vai exigir de pessoas, de jovens, que não têm possibilidades, não têm referenciais de profissionalização, né? Fazer um curso profissionalizante como prerrogativa ressocializadora, que é desse jeito que o juiz coloca. Isso é mais um mecanismo de controle que o judiciário tem sobre o corpus dos adolescentes e das adolescentes que são aí abarcados pelas medidas socioeducativas, né? E mais um viés de absoluta punição dessa mesma juventude que infraciona por contexto de vida, né? E não por questão de índole, são por contextos de vida, né? O judiciário não quer saber se eles têm uma casa hábil, uma casa boa para morar, com uma casa que tem um mínimo de estrutura. O judiciário não quer saber se eles têm acesso a lazer, a esporte, a cultura. O judiciário não quer saber como que é a organização dessa família no sentido de renda, né? No sentido de alimentação, não. Ele quer controlar a vida do jovem a partir do que ele entende quanto importante para processos aí de não se envolver com práticas infracionais, com transgressão da lei, porque no final das contas a prática infracional ela não deixa de ser uma transgressão à lei, ao que está posto aí por uma classe dominante. Então a gente não pode esquecer que esses cursos que são ofertados aí para a juventude que é abarcada pela medida socioeducativa e é colocado como exigência aí pelo judiciário, são mecanismos de controle e de produção de mão de obra barata, né? Curso de pedreiro, por exemplo, curso de própria planificação, porque no final das contas é para esse lugar que a juventude, que a população da periferia, sobretudo, é colocada por esse sistema. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a 34ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia do meio fechado e trazemos uma reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora só, imagina quanta coisa acontece e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.